Salve família, salve tropa, marcha nos progressos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a este canal de reação, meditação, análise, reflexão e tudo que há de bom. Seja bem-vindo, principalmente você que é novo, primeiro vídeo, primeira vez nesse canal. Vem, faça parte da nossa comunidade, assista aos nossos outros conteúdos para vocês também pegarem a proposta do nosso canal. Quem é de casa, fique à vontade, a casa é de vocês. E é isso aí, pessoal, vamos abrir a semana já com uma música nova do Fábio Braza, e vocês já pediram aqui nos comentários também, e hoje a gente vai estar reagindo a essa música que é Se o Mundo Fosse Cego, beleza? A gente vai ouvir essa música e depois voltar para trocar uma ideia. Fábio Braza, então você já sabe como que deve ser isso daí, né? Deve ser uma pedrada, então a gente vai estar ouvindo essa música agora. Mas antes, rapidamente quero pedir para vocês inscrever-se no canal, curtir, comentar, compartilhar, sempre deixar nos comentários sugestões, opiniões, pautas, formatos de vídeo, formato de conteúdo pra gente trazer aqui no canal. Peço pra vocês entrarem no nosso canal do WhatsApp, link na descrição, QR Code na tela. Peço pra vocês também pra hypar o nosso canal, caso apareça o botão de hypar aí, pra ajudar a impulsionar o nosso conteúdo. E acima de tudo, ativar as notificações também pra vocês receberem todos os nossos conteúdos, lives, vídeo extra, tudo que a gente produzir aqui, que vocês possam estar mais conectados com a gente. Então, nos fortaleça aí, que é a partir do que vocês sugerem, a partir do que vocês interagem aqui com a gente no canal, que a gente vai melhorando o nosso conteúdo a cada vez. E é isso aí, pessoal, vamos logo lá reagir. Fábio Braza, vamos ver essa pedrada aí do Fábio Braza. Se o mundo fosse cego. Em 1, 2, 3, foi! Vamos lá. Se todo mundo fosse cego, como será que a gente viveria? Certo dia eu caí num sono profundo, sonhei que esse mundo eu via. Ali ninguém se exibia, não havia moda, status, aparência, pois nada disso mais valia. Eu vi um mundo mais generoso e cheio de compaixão. Vi pessoas se ajudando em completa comunhão, pois a falta de visão nos obrigava a buscar a ajuda de um par pra nos guiar na escuridão. Com o aumento do contato, aprimoramos o tato, é fato. Buscávamos no outro um teto, afeto. A tecnologia já não nos dominava mais, e com abraços trocamos as redes por laços sociais. Não havia diferenças raciais, pois a falta de visão nos fez iguais. Seres humanos com as mesmas necessidades físicas e emocionais. Ali vi florescer lindos amores e pessoas de todas as cores formarem belos casais. Vi um homem engravatado conversando com um mendigo, e daquele dia em diante virarem melhores amigos. Acordei extasiado pensando comigo, se esse sonho não teria sido uma bênção ao invés de um castigo. O que os meus olhos não pesado. Veem, posso sentir aqui. Eu não vejo a luz no fim, eu vejo a luz em mim. E mesmo na escuridão ficou claro pra mim seguir. E só quando fechei os olhos esse mundo eu vi. Saí na rua pensando que veria meu visionário sonho, mas vi um cenário medonho de uma humanidade fria, sem amor nem empatia. Não éramos mais gentis, andávamos feitos zumbis, reféns da tecnologia. Da janela de um hotel 5 estrelas vi um morador de rua conversando com alguém, talvez um amigo invisível que ele tem. Enquanto pessoas passavam na rua como se ele fosse invisível também. Pensei, será que esse homem não bate bem por conversar com alguém que nossos olhos não veem? Ou será que a gente que perdeu a sanidade por fingir que é invisível alguém que existe de verdade? Sensibilidade. Uma vontade de gritar, abram os olhos, precisamos acordar, não estamos sós. E quando tive essa visão, eu cheguei à conclusão de que os cegos somos nós, de que o ego nos destrói quanto o prédio se constrói. Não sou médico, mas minha rima é remédio pro seu zóio. De que adianta lunetas e telescópios pra enxergar outros planetas se não conseguimos ver a nós próprios? Nunca mais dormi direito, nem vi o mundo do mesmo jeito. Vivo por aí em busca dessa utopia, tentando cada dia ampliar nossa visão, pra que a gente possa enxergar cada vez menos com os olhos e mais com o coração. Mano, Posso sentir pesadíssimo. Eu não vejo a luz no fim, eu vejo a luz em mim. E mesmo na escuridão ficou claro pra mim seguir. E só quando eu fechei os olhos esse mundo eu vi. Salve Vale MC, salve Olim MC, Leozinho ZS. E
todos aqueles que nos inspiram a enxergar um mundo melhor, tá ligado? Uma coisa é ser deficiente, agora ser cego é diferente. Sonho de olhos abertos, mas ao fechá-los, desperto. Ih, caramba! Mano, o Fábio Braz é sinistro, né? Cê tá doido. Mas é isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos trocar uma ideia com base na letra dele, né? Partiu! E é isso aí, pessoal, vamos lá. Caraca, eu achei muito interessante a letra, muito legal a ideia que o Fábio Braza passou, principalmente em relação a ver. O que a gente vê cria os nossos conceitos, a nossa visão de mundo, mas o ver aqui, claro que ele tá falando no sentido literal e também no sentido filosófico, obviamente, porque uma pessoa pode ser cega de verdade, deficiente, e ser a pior pessoa do mundo, você tá ligado? Porque o ver aqui na questão de conceitos, na questão de entendimento, de conhecimento, obviamente. E aqui ele vai falando, né, se a gente fosse cego, a gente seríamos iguais, porque a gente não veria o outro, a gente não veria aquilo que a gente considera defeito ou que a gente considera problema no outro. Então, a gente sentiria que aquela pessoa que eu estou me relacionando é igual a mim, você tá ligado? Eu não veria suas roupas, eu não veria sua cor, eu não veria as suas deficiências, os seus defeitos. Então, essa ideia de que aquilo que a gente vê é aquilo que a gente distorce é muito interessante, sabe? E ele leva isso como se fosse um sonho ou uma utopia, né? Porque na visão dele, se nós não enxergássemos, a gente evitaria muitos problemas, muitas coisas. A gente seria menos pior, vamos dizer assim. A gente seria menos pior do que somos, porque aquilo que nós somos, já somos ruins demais. Já temos divisões, preconceitos, segregações, dificuldades demais, porque nós enxergamos aquilo que queremos ver, e isso que nós enxergamos, nós colocamos no coração, e é a partir disso que nós agimos. E aqui no coro ele fala, né, que ainda aquilo que ele não conseguia ver, ele podia sentir a luz nele, porque é aquele ditado, né, o que os olhos não vê, o coração não sente. Justamente aquilo que os olhos não vê, aquilo que eu não consigo conceituar, e esses conceitos eu falo envolto de preconceitos também, envolto de visão de mundo que pode ser segregacionista, eu não sinto essa distorção no coração. Então ela ainda é pura. Eu gostei dessa ideia, né? Aí depois ele fala do sonho, que ele viu um morador de rua, um mendigo, conversando com ninguém, mas será que nós é que somos cegos? Ou será que nós criamos tantas as barreiras que a gente já não consegue mais enxergar o outro lado, a gente não consegue mais enxergar os outros conceitos, as outras visões, as outras diferenças? Ou seja, eu acho que os cegos somos nós, né? Tem até aquele ditado, o pior cego é aquele que não vê. É mais ou menos isso, porque aqui não é sobre deficiência física, mas é sobre uma deficiência do coração. É uma deficiência em amar o próximo. É aquilo que tá faltando em nós para respeitar as pessoas, a respeitar as diferenças. Só que eu acho interessante aqui, e eu fiquei refletindo nisso, que o Braza falou sobre ser cego, né? Ver as coisas e criar os nossos conceitos. E eu fiquei adaptando e jogando isso para a Bíblia. E aqui é claro que o Fábio Braza coloca como se as coisas que a gente não enxergasse, a gente seria um pouco melhor. Mas, biblicamente, olhando para isso que ele está dizendo, é interessante porque, mesmo que nós tivéssemos capacidade de criar todos os mecanismos para tentarmos respeitar, para tentar sermos bons, para tentar sermos justos, a gente não conseguiria, porque nós já estamos distorcidos pelo pecado. Biblicamente, é isso. A nossa bondade, aquilo que é justo, o que resta de bondade em nós ainda, é aquilo que resta de Deus na humanidade, porque se tirar isso, só resta nós, e a gente por si só é isso, somos cegos, preconceituosos, distorcidos, afastados de Deus, inimigos de Deus. Isso é muito interessante, cara, porque a nossa justiça por si só são trapos de imundícia, não é nada perante de Deus, é como se fosse um sepulcro, né, ou uma catatumba, ou um caixão podre, como diz a Bíblia, um sepulcro craiado.
errado, porque nós, por nós mesmos, não conseguimos alcançar essa plenitude a qual o Fábio Braza está relatando na música dele. A única possibilidade é se estivermos em Deus. É a partir dos mandamentos, das ordens de Deus, da obediência a Ele, que nós conseguimos voltar no nosso estado primordial, que é o estado no Jardim do Éden, que Adão e Eva tinham de pureza. Mas é claro, a gente não alcança isso, mas a gente caminha em direção a isso. A gente só vai conseguir uma plenitude total o dia que Jesus nos levarmos e transformar os nossos corpos. É isso que biblicamente nós acreditamos. Então, se ainda assim a gente fosse cego, se ainda assim se a gente se esvaziasse dos nossos preconceitos, das nossas visões, das nossas desigualdades, mesmo assim nós ainda seríamos injustos. Todos os mecanismos, todas as utopias que nós possamos criar ainda são insuficientes para nos tornarmos justos. A única justiça diante de Deus é através de Jesus Cristo. Através de Cristo, nós conseguimos alcançar essa justiça, não pelos meus meios, pelos meus méritos, nem pelos meus mecanismos, mas por Cristo, por Jesus. Se o mundo fosse cego, talvez seria um pouquinho melhor, mas ainda assim não seria suficiente para nos tornarmos 100% melhores. Mas com Cristo, a gente caminha para essa plenitude. Você tá ligado? Porque em nós não há justiça, em nós não há amor, não há misericórdia, se não for por meio de Deus, por meio de Cristo, ou por meio ainda da bondade de Deus que possa existir em nós. Ainda que a gente fosse cego, a gente não seria 100% bons, porque ainda a gente tem um coração que é defeituoso, é distorcido pelo pecado. O problema não está nos meus olhos, mas o problema está nos nossos corações, que está distorcido, desconfigurado por causa do pecado. E aquela ideia de que o homem nasce bom, mas a sociedade é que o corrompe, na verdade a sociedade é corrompida porque nós nascemos maus. Então é isso. Se ainda assim a gente fosse cego, talvez seríamos um pouquinho melhor, mas seríamos ainda assim insuficientes, seríamos fracassados, porque na verdade o mundo seria 100% bom se Deus estivesse no coração de toda a humanidade. Infelizmente isso não acontece. E aí a gente atribui muitas vezes essa dificuldade, essa deficiência do nosso coração em Deus. Muitos vão dizer, essa é a sua visão, isso é o que você enxerga. Obviamente, né? E isso eu tento buscar a cada dia em Deus, porque nós, quando olhamos para o Criador, nós também distorcemos a imagem dele, por causa da nossa visão. E isso eu não falo visão propriamente dita, mas eu falo daquela visão que vem do coração, daquele sentimento, né? Do nosso sentimento, das nossas intenções. A gente tenta atribuir muitas vezes a Deus coisas que ele não é, e tem muita gente que diz, olha, se o mundo tá assim porque Deus, se existisse, ele faria alguma coisa. Mas quando Deus faz, a gente não aceita, porque o problema tá no nosso coração, tá? A dificuldade de obedecer e de aceitar tá aqui. Ah, Deus não faz nada. Beleza, mas quando a gente olha pra Bíblia e vê algumas coisas que Deus fez, a gente não aceita, porque se ele fosse bom, ele não faria isso. Você tá ligado? O problema não é Deus, o problema é o nosso coração, porque o nosso coração está defeituoso com o pecado. E é isso aí, pessoal. Gostei muito da letra do Fábio Braza. Muito obrigado vocês que indicaram ela, sugeriram ela. Muito bom, tá? Dá uma reflexão maravilhosa. E é isso aí, pessoal. Não esqueça de inscrever-se no canal, curtir, comentar, compartilhar e sempre deixar nos comentários opiniões e sugestões aqui também. Beleza? Deus abençoe vocês, a casa de vocês, a família de vocês. Até o próximo vídeo e marcha nos progressos!